Portaria 2 de 2019, em áudio. Aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da acromegalia. O protocolo, objeto deste artigo, que contém o conceito geral da acromegalia, critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação, é de caráter nacional e deve ser utilizado pelas secretarias de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na regulação do acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos correspondentes. É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso de procedimento ou medicamento preconizados para o tratamento da acromegalia. Os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS, conforme a sua competência e pactuações, deverão estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com essa doença, em todas as etapas, descritas no anexo desta portaria. 1. Introdução. A acromegalia é uma doença crônica e insidiosa. Em aproximadamente 98% dos casos, é causada por adenomas hipofisários, secretores do hormônio de crescimento, GH, os somatotropinomas. Nesses casos, a doença pode ser esporádica ou familiar. Em cerca de 2%, é causada pela hipersecreção eutópica ou ectópica do hormônio liberador de GH, e muito raramente, pela secreção ectópica de GH. O excesso de GH estimula a secreção hepática de insulin-like growth factor I, que causa a maioria das manifestações clínicas da acromegalia. Os tumores hipofisários, produtores de GH, se originam de uma proliferação clonal benigna dos somatotrofos, células produtoras de GH, localizadas na hipófise anterior, envolvendo mecanismos genéticos, hormonais e de sinalização intracelular. O pico de incidência da acromegalia ocorre entre os 30 e 50 anos. Pacientes mais jovens, em geral, exibem tumores mais agressivos. Em relação ao tamanho, classificam-se como microadenomas, com menos de 1 cm, ou macroadenomas, com 1 cm ou mais, sendo que mais de 70% dos tumores causadores de acromegalia são do segundo tipo. Os tumores hipofisários exibem grande heterogeneidade de comportamento biológico, podendo apresentar pelo menos 5 subtipos, de acordo com sua estrutura, a microscopia eletrônica. A resposta às diversas modalidades terapêuticas parece depender dessa heterogeneidade e da presença ou interação com receptores específicos dopaminérgicos e somatostatinérgicos e seus diversos subtipos. Além das manifestações clínicas e complicações, havia evidências de aumento da mortalidade de pacientes com acromegalia associada à doença não controlada, demonstrada pelos níveis de GH e IGF-1, e pela presença de hipertensão arterial. Estudo recente demonstrou que essa mortalidade vem caindo, possivelmente, pelo melhor tratamento da doença. Doença incomum, a incidência de acromegalia é de aproximadamente 3 casos por milhão de pessoas por ano, em estudos conduzidos na Europa e nos Estados Unidos. Em estudos realizados na Europa, a prevalência varia de 40 a 70 casos por milhão de habitantes. Não foram encontrados levantamentos epidemiológicos no Brasil. O tratamento pode ser cirúrgico, radioterápico ou medicamentoso. É chamado primário, o primeiro tratamento utilizado, em geral, com o intuito de controlar a doença em longo prazo. O tratamento secundário tem por objetivo controlar a doença nos pacientes não compensados, após a realização do tratamento primário. A identificação da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado dão à atenção básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos. 2. Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à saúde, CID-10. E22 Acromegalia e gigantismo hipofisário. 3. Diagnóstico. O diagnóstico de acromegalia é feito pela suspeita clínica, por comprovação de excesso hormonal, em exames laboratoriais,
e por exames de imagem, para determinação da causa de excesso de GH. Diagnóstico clínico. Por ser uma doença insidiosa, o atraso no diagnóstico, em geral, é de 7 a 10 anos. Os sintomas da acromegalia podem decorrer do próprio tumor hipofisário, produtor de GH, como defeitos visuais, paralisia de nervos cranianos, por invasão de seio cavernoso, e cefaleia, ou resultar do excesso de GH e de IGF-1. O excesso de GH pode se manifestar por sinais clínicos de crescimento excessivo, macronhátia, crescimento de pés e mãos, hipertrofia de tecidos moles, macroglossia. Por complicações musculoesqueléticas, artralgias, síndrome do túnel do carpo, miopatia. Por complicações sistêmicas, como hipertensão arterial sistêmica, em até 30% dos pacientes, e ainda diabetes mellito, cardiopatia, hipertrofia de ventrículo esquerdo e apneia do sono. Em pacientes jovens, que ainda não tiveram o fechamento da cartilagem de crescimento, há registro de crescimento estatural exagerado e gigantismo. Além disso, alguns estudos retrospectivos demonstraram aumento da incidência de neoplasia, especialmente de cólon, porém tal associação permanece controversa. Um grupo significativo de pacientes pode apresentar sintomas e sinais decorrentes da hiperprolactinemia, tais como alterações menstruais e galactorreia no sexo feminino, e impotência, sintomas de hipogonadismo e galactorreia no sexo masculino, o que muitas vezes leva ao diagnóstico da doença. Doenças prostáticas também são mais comuns em homens, com acromegalia. Diagnóstico laboratorial. A maioria dos pacientes com acromegalia apresenta níveis elevados de GH e IGF-1. A comprovação desse excesso hormonal é imprescindível para o diagnóstico, e deve ser feita pela dosagem de níveis séricos basais, de IGF-1, e de GH, após sobrecarga de glicose. A dosagem dos níveis séricos de IGF-1 é o melhor teste inicial para o diagnóstico, estando os níveis elevados, na maioria dos pacientes com acromegalia. Os valores de referência variam, de acordo com a idade, e com os métodos de dosagem utilizados. Os resultados, portanto, devem ser avaliados, levando-se em conta essas variações, com os valores normais, sendo fornecidos pelo laboratório. Por tais razões, é importante que durante o tratamento e a monitorização da doença, sejam utilizados os mesmos métodos de dosagem, dos níveis séricos de GH e IGF-1. A avaliação laboratorial inicia com a dosagem de IGF-1 e após, com a do nível sérico de GH. A secreção de GH em indivíduos normais é pulsátil e estimulada por diversos fatores. Além disso, a concentração sérica de GH pode ser alterada por várias doenças, como diabetes mellito descompensado, doenças hepáticas e desnutrição. Assim sendo, a dosagem isolada de GH tem pouca utilidade diagnóstica, pois valores elevados são encontrados em indivíduos normais, em resposta a estímulos fisiológicos, ou em indivíduos com outras doenças, que tenham ocasionado sua elevação. Entretanto, um valor muito baixo de GH, abaixo de 0,4 nanograma, ml, exclui o diagnóstico de acromegalia, especialmente se associado a nível sérico de IGF-1 normal. A dosagem de GH, após sobrecarga de glicose, é um teste laboratorial dinâmico, que permite a demonstração da não supressão da secreção de GH. O teste é feito com dosagens de GH antes, e 30, 60, 90 e 120 minutos após o paciente receber 75 gramas de glicose, por via oral. Em pacientes normais, os níveis de GH caem para níveis abaixo de 0,4 nanograma por mililitro, em pelo menos uma das dosagens, sendo esse o ponto de corte, para caracterizar não supressão. Pacientes com diagnóstico de diabetes mellito não devem ser submetidos à sobrecarga de glicose. Para eles, o valor basal de GH e o mesmo ponto de corte de 0,4 nanograma por mililitro devem ser adotados para caracterizar a não supressão. A dosagem do nível sérico de IGF-1 e o teste de supressão de GH, após sobrecarga de glicose, são também empregados para avaliação de resposta ao tratamento.
Outro exame laboratorial importante é a glicose de G1, pela elevada prevalência de diabetes mellito nos pacientes com acromegalia. A função adeno-hipofisária deve ser avaliada por meio dos níveis séricos dos seguintes hormônios: cortisol, TSH, T4 livre, prolactina, LH, FSH e testosterona total, em homens. Nas mulheres, a determinação dos ciclos menstruais é suficiente para avaliação gonadal. Diagnóstico por exames de imagem. Os exames de imagem permitem determinar a origem do excesso de GH. Como a principal causa de acromegalia, cerca de 98% dos casos, é um tumor hipofisário produtor de GH. Todos os pacientes devem ser submetidos à ressonância magnética de célula túrcica. Os pacientes com contraindicação a esse exame devem realizar tomografia computadorizada de célula túrcica. Nos raros casos, com diagnóstico clínico e laboratorial de acromegalia, com RM ou TC de célula túrcica, sem evidência de adenoma, tumores ectópicos produtores de GH ou de GHRH devem ser pesquisados. Para isso, o paciente deve ser submetido a TC de tórax e de abdômen. Outros exames. Para avaliação das complicações decorrentes da acromegalia, recomenda-se a realização, em todos os pacientes, de ecocardiografia, avaliação de distúrbios do sono, e devido a relatos de aumento da incidência de neoplasia de cólon em alguns estudos, colonoscopia. Além disso, pacientes com tumores hipofisários, que a ressonância magnética apresentem contato com o nervo óptico ou tenham queixas visuais, devem ser submetidos a exame oftalmológico, com realização de campimetria visual. A incidência de doenças e câncer de tireoide também parece ser maior nos pacientes com acromegalia do que na população em geral. Por isso, recomenda-se que os pacientes tenham a tireoide examinada ao exame clínico pela palpação, e naqueles com nódulo palpável, seja realizada a ecografia de tireoide. Chegamos ao final deste vídeo. Obrigada e até mais.